Querido Deus, não sabemos como chegar até a Ti, mas sabemos que o Senhor nos deu esse privilégio, essa alegria de podermos humildemente chegar até a Ti. E estamos aqui, ó Pai, de joelhos dobrados, ó Pai, pedindo a porção dobrada do Espírito Santo para confortar os nossos corações e os corações dos nossos amigos e também das famílias, ó Pai, principalmente a família da irmã Maria. Pedimos, ó Pai, que o Espírito Santo também possa trabalhar nessa família e que, mesmo em meia tristeza, em meia angústia, em meia perda, possa haver ali esperança de vida eterna em Cristo Jesus. Nós queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor continue abençoando essa igreja, que ela possa ser uma igreja reavivada, uma igreja com o propósito de fazer mudança de reforma espiritual, para que nesse momento, exatamente nesses momentos, as pessoas possam ver em nós Cristo Jesus, para que nós possamos brilhar nesses corações que se sentem entristecidos nesse momento. Para isso, Pai, nos usa. Nos mostra cada dia como te seguir. Nos mostra cada dia como ser feliz em meio à tristeza. Porque de nós não somos nada. Merecemos o teu amor e da tua compaixão conosco a cada momento. Então que o Senhor abençoe as famílias nessa noite e derrame a porção dobrada do Espírito Santo na família da irmã Maria. É o que suplicamos de coração, em nome de Jesus. Amém, Pai. Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Muito bem. Antes de começar, a gente já fez oração, mas antes de começar o sermão, eu queria fazer uma oração. Tem um recado? Ah, tá. Tá bom. Tá bom. Antes da gente começar o sermão, eu queria fazer mais uma oração pela família da Dona Maria e por esse acontecimento que chegou de forma tão súbita e que assusta um pouco a gente. Então eu queria fazer mais uma oração, se vocês me permitem. Tá bom? Vamos curvar nossa fronte. Querido Pai que estás nos céus, a gente falou de provação ontem. E hoje tem uma família em provação, Deus. Mas a sua palavra, ela promete vida eterna. O Senhor tem poder para tudo. E se o Senhor tiver vontade, o Senhor pode ressuscitar. Seja feita a sua vontade, Deus. Cuide dessa família. Ajuda para que isso não venha atrapalhá-los ou fazer com que eles desmoreçam, Deus. Ajuda para que isso venha trazê-los para perto de Ti. Porque a Sua palavra é vida. Coloque essa igreja à disposição dessa família, para que nós amemos eles e que nós estivéssemos do lado deles se eles precisarem de nós, Deus. Usa cada pessoa aqui para que essa família se sinta acolhida e traz consolo para eles, Deus, para o coração deles. É o que eu te peço e que te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, apesar de tudo, a gente tem que continuar. Vou pedir para que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Apocalipse, capítulo 1.
a gente vai entender umas coisas aqui agora. Antes disso, vou contar aquela historinha que eu estou contando toda noite. Então, resumindo de novo, a mãe leva essa pessoa, o filho dela ou a filha, para essa praça. Fala para o sábio, por favor, pede para ela parar de comer açúcar. Desculpa. Aí ele fala, volta daqui uma semana. Ela volta daqui uma semana, ele fala, volta daqui uma semana. Ela volta depois de uma semana, ele fala assim, volta daqui um mês. Aí ela volta depois de um mês, ele fala, volte daqui outro mês. Amanhã a gente continua. Apocalipse capítulo 1, a partir do verso 1 vai dizer assim, revelação de Jesus Cristo. Todo mundo achou? Misericórdia, alguém está precisando? Vamos lá. Revelação de Jesus Cristo. Deus lhe a concedeu para que mostrasse aos seus servos as coisas que devem acontecer muito em breve. Ele a manifestou com sinais por meio do seu anjo enviado a seu servo João, o qual atestou tudo o que viu, sendo a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Quero que chame a atenção para vocês por aquilo que eu acabei de ler. A palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Isso aqui faz parte daquela nossa identidade que a gente viu domingo. Verso 3. Feliz aquele que lê, feliz aquele que ouve das palavras dessa profecia e aqueles que guardam. Tem 3 coisinhas aí. Na de vocês deve estar bem-aventurado, né? Bem-aventurado e feliz é a mesma coisa. Então, feliz aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. Volta lá para o livro de Daniel. Daniel capítulo 12. Amém? Daniel capítulo 12, todo mundo achou? Não acharam? A gente espera. Muito bem. Está procurando aqui? Achou? Capítulo 12. É o último capítulo de Daniel. No verso 12 também. Vai dizer assim, ó. Bem-aventurado aquele que persevera, chegando até 1335 dias. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso aí é o penúltimo verso do livro de Daniel. E aí ele vai falar, bem-aventurado aquele que persevera e chega até os 1335 dias. Só uma pequena explicação da questão da profecia. Essa é a última data. No capítulo 8 de Daniel ele fala, até 2300 tardes e manhãs. Essas 2300 tardes e manhãs, elas acabam no mesmo momento em que se acaba os 1335 anos que está falando aí. É no mesmo momento. Esse momento ele indica que é o tempo do fim. Quando esse momento chegar, essas datas elas chegarem, ali começa o momento do fim, que é o momento que nós estamos vivendo, que é o momento do julgamento. Por que eu estou falando isso? Lá no Apocalipse a gente acabou de ver uma bem-aventurança para aquele que lê, que ouve e que guarda. O livro do Apocalipse, ele é uma continuação do livro de Daniel. O livro do Apocalipse, ele é aberto com uma bem-aventurança. O livro de Daniel, ele é fechado com uma bem-aventurança. Ellen White, ela fala que a gente tem que estudar, principalmente nos nossos dias, 2 livros. Apocalipse e Daniel. Só que é o seguinte, tem gente que só vai estudar os 2. Daí a gente entende um pouco errado o que Ellen White está querendo dizer. A Bíblia, a melhor forma de você estudar a Bíblia é o seguinte, ela tem um texto que ela vai falar sobre um assunto. Se você procurar em algum outro lugar da Bíblia, você vai achar um texto que vai fazer referência a esse texto, que faz eco, que você entende melhor, você compreende melhor esse texto indo para outros textos. Acontece o seguinte, quando você vai estudar Daniel, por exemplo,
No capítulo 1, ele vai te levar para Deuteronômio, ele vai te levar para Gênesis, ele vai te levar para Êxodo. Isso só para citar alguns. E o Apocalipse também. Quando a Ellen White fala isso, tem que estudar o livro de Daniel e Apocalipse, ela está dizendo o seguinte, é para estudar a Bíblia inteira, mas o foco é os últimos dias. Porque a gente não pode ignorar a Bíblia só para estudar 2 livros. Eles não são maiores. Acontece que o momento que a gente está vivendo, esses livros são cruciais. Só que esses livros eles não abandonam o resto da Bíblia. Eles não falam assim, esqueça o resto da Bíblia e tal. Eles falam assim, olhe para toda a Bíblia, mas preste atenção no momento que você está vivendo. Por isso que eu estou falando dessa questão de bem-aventurança, de feliz. A gente vai entender hoje um pouquinho, né, nossos títulos estão sendo todos aí de paradigma disso, paradigma daquilo. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o paradigma da intimidade. Causa um pouco de curiosidade. Eu não sei que dia que foi aqui, eu falei um negócio, ninguém veio reclamar, não sei se foram reclamar para alguém aí. Eu falei uma coisa aqui que é meio forte, meio diferente e tal. Que o pecado ele quebra, ele faz separação do homem em três aspectos, em 3 níveis, com Deus, com o homem e com a natureza. E eu falei aqui que Deus ele fez, eu citei isso aqui, tá aí, não vou retirar isso aqui, talvez a gente não entenda. Deus ele fez o homem ter uma necessidade de interação com a natureza, com a terra. E essa interação ela é tão forte que ela chega a ser sensual. Eu falei isso aqui. Não sei se alguém lembra e tal. Não sei quando é que eu falei isso. Faz 2 dias, né? Acho que faz 2 dias. Aí isso assusta um pouco as pessoas. Como assim? Sensualidade entre o homem e a terra e tal. Pois é, irmãos. Isso existe. Acontece o seguinte. Eu não sei se vocês já notaram. Talvez eu seja um pastor que fale muitas coisas que a gente não está acostumado a escutar. Por quê? Primeira razão. A gente tem que estudar a Bíblia de forma extremamente profunda. E para se fazer isso, a gente tem algumas matérias. E uma das que eu mais gosto é o hebraico, porque ele vai na língua original em que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, no caso. E essa questão de sensualidade, ela existe, eu vou explicar para vocês. Para isso eu vou ter que falar um pouquinho de hebraico. Não vou falar hebraico, só vou explicar um pouquinho sobre o que é hebraico. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis, lá vai falar assim, e Adão coabitou com Eva, sua esposa. O que acontece? É no 4 ou no 5? Você que está abrindo, é no 4 ou no 5? Ele vai falar. No 4, né? Então tá, então falei certo. Ele vai falar que Adão coabitou. Tá? Essa palavra coabitou, que está traduzida como coabitou, em hebraico ela se chama yadá. Essa mesma palavra ela é usada para a palavra conhecer. Tem traduções que vão trazer que Adão conheceu a sua esposa. Conhecer no sentido carnal. E Deus, ele chama o homem a conhecê-lo através dessa mesma palavra. Então, eu vou ter que falar mais abertamente aqui para vocês. A mesma palavra que é usada para relacionamento sexual é a mesma palavra que Deus usa para que nós o conheçamos. Não fiquem assustados, tá? Não tem nada demais nisso aí. A questão que eu quero dizer para vocês é o seguinte. O nível de intimidade com que Deus quer nos conhecer é superior, é mais profundo do que o nível de intimidade em que um marido e uma esposa se conhecem. E já que eu falei isso, deixa eu dar mais uma explicação. Sexo é de Deus. Tem um livro na Bíblia que eu imagino que tem gente aqui que nunca deve ter escutado um sermão a respeito desse livro, que se chama Cantares. Esse livro fala de sexo.
de relacionamento entre um marido e uma esposa. Relacionamento o mais íntimo possível. Não se assustem, está na Bíblia esse livro. Ele fala sobre isso. E por isso que eu escolhi hoje para falar para vocês a respeito da intimidade. Eu quero que vocês entendam o que significa essa intimidade. Para isso a gente vai usar os Salmos. Pode abrir em Salmo 1. Salmo está bem no meio da Bíblia. Salmo 1. Então essa questão, enquanto vocês vão abrindo, eu vou explicando algumas coisas. Então essa questão de conhecer, de se dar por conhecer ou de buscar conhecer, ela é extremamente íntima. E a gente vai entender um pouquinho aqui hoje sobre isso. Não fiquem assustados. Isso tudo é bíblico. Acharam? Muito bem. Eu vou tentar hoje, agora, nesse momento aqui, a gente vai tentar entender um pouquinho o Salmo 1. Eu não sei quantos aqui conhecem o Salmo 1. Ele é um salmo famoso. Mas eu vou ensinar um jeito de ler o salmo, que você consegue ter as informações que você precisa dele de forma mais clara. E isso não é uma coisa que eu estou inventando na minha cabeça. Isso é uma coisa que está no texto mesmo. Em si, ele é escrito para você ver e ler ele dessa forma. Eu não tenho tempo aqui para explicar para vocês várias estruturas que se usa na língua original para se escrever o texto, que chama a atenção de vocês. Tem uma maneira de ler a Bíblia que você começa lendo as informações da extremidade de um texto e ela vai te levando para o centro. E é o que acontece com esse salmo aqui. Então, antes da gente ler, eu vou separar para vocês. Olha só como é que começa aí o texto. Feliz o homem, ou bem-aventurado o homem, o justo, tá? Vai falar do justo. Aí ele vai falar um pouquinho sobre ele, depois vai entrar um pouquinho uma ideia simbólica sobre a árvore, certo? A partir do verso 3. Vai falar sobre a palha e depois no final vai falar sobre o ímpio. E por último no texto volta a falar sobre o justo. Então vocês vão entender um pouquinho. Vamos ler o texto e a gente vai parando para que fique claro. A minha versão vai dizer assim, ó, feliz o homem. Na de vocês pode estar bem-aventurado. Então, fica tranquilo. Feliz e bem-aventurado é a mesma coisa. Feliz o homem que não. Vocês estão lendo aí? Quer contar comigo? Ó, que não. Continua lendo, vai falar que não de novo. E que não de novo. Vocês estão lendo aí? Tem 3 o quê? Nãos. Muito bem. Agora, vai no verso 4. Verso 4 vai falar assim, não são assim os... Tá? Por isso, verso 5, não sei se na versão de vocês, tá? Por isso, não, tá? Tem 2 nãos aí para falar do ímpio e 3 nãos para falar do justo. Esse negócio de contar a palavra ele é muito interessante. Agora vamos ler o texto para a gente tirar as informações. Estou chamando a atenção de vocês, porque daí vocês vão... Não vou falando tudo, porque daí vocês vão tentando ver o texto do jeito que eu estou vendo. Aí no final a gente consegue chegar a algum lugar, ou não, né? Mas vamos tentar chegar no lugar. Vamos voltar lá para o verso 1. Feliz o homem que não... Primeiro não é o quê? Não anda. Não anda no conselho dos ímpios. Não se detém, certo? É isso que está aí? No caminho dos pecadores. Nem ou não se assenta. Então tá. Ó, presta atenção. Tem ímpios, primeiro não. Pecadores, segundo não. E zombadores, o terceiro não. Outra coisa. Lê aí, fica no texto, não fica olhando para mim, lê no texto. Ó, o ímpio ele é relacionado com conselho. Pecador é relacionado com caminho. Tá? E aí tem um verbo relacionado com o zombador, que é assentar-se. Tá bom? Vocês têm que marcar isso aí, ó, tem que prestar atenção. O bom seria que vocês estivessem anotando, mas
Então vamos ter que usar a memória agora. Muito bem. Quando você vai no livro de Provérbios, principalmente ali bem no início, bem no capítulo 1, a partir do verso 8, se eu não me engano, vai falar o que o sábio não faz, e depois vai falar o que o sábio faz. Isso aqui é um princípio bíblico, tá, que a gente tem que entender. Aquele que é cristão e que está tentando fazer a vontade de Deus, ele tem duas obras: fazer e não fazer. Tem coisas que ele pode fazer e que ele deve fazer e que ele tem que fazer, e tem coisas que ele não pode fazer, não deve fazer e não vai fazer. Sempre vai ter isso. E como ele começa com o justo, ele está falando: o justo ele não isso, não aquilo e não aquilo. O verso 2 vai falar o que ele faz. Vamos prestar atenção no verso 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. O que continua? Nela medita de dia e de noite. É o seguinte, está falando nela no de vocês, né? É que aí tem que ter duas vezes, é porque a tradução vai perder um pouco. Aí teria que ter duas vezes a palavra lei, tá? Tem que falar assim, o prazer está na lei do Senhor e medita na lei de dia e de noite. Esse seria uma tradução melhor. A sua tá? Tá com duas? De vocês também? Tá. Nela, na lei, medita. Tem que ter essa palavra lei duas vezes. É importante que isso tenha. Os Salmos, e agora eu vou ter que fazer uma breve explicação. Os Salmos, quando ele fala de lei, a gente tem que entender o que ele está querendo dizer. O que é lei? A nossa primeira resposta vai ser o quê? Os 10 mandamentos. Mas essa lei aqui não é os 10 mandamentos. Essa lei aqui é outra coisa. Eu vou pedir para vocês abrir, porque está nos Salmos também. Salmo 119. Fica tranquilo que a gente não vai ler ele inteiro. E também não vai estudar ele inteiro. Até porque, sabe o que acontece? Eu vou falar para vocês agora, vocês vão entender. O Salmo 119, a gente tem um medo, que é um medo totalmente desnecessário dele, só porque ele é grande. Tá? O Salmo 119, ele tem 22 partes. Porque é o seguinte, o hebraico tem 22 letras. O Salmo 119 tem 176 versos. Se você divide isso por 22, vai dar 8. Então, cada bloco, são 22, cada bloco tem 8 versos. Por quê? Porque é o seguinte. Vamos ler um pedaço. Só para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Vamos ler do verso... Eu vou ler aqui, acompanha na sua Bíblia, não é uma leitura para se prender. Do verso 9 até o verso 16, presta atenção. Ó. No verso 9 vai ter a palavra aí. Acha ela no verso 9. Observando a tua palavra. O verso 10 vai estar assim, os teus mandamentos. Verso 11 vai falar assim, conservei tuas promessas. No verso 12 vai estar assim, ensina-me os teus estatutos. No verso 13 vai ter, normas de tua boca. Alegre, aí no verso 14, teus testemunhos. Verso 15, teus preceitos. Delício-me, aí no verso 16, teus estatutos e tua palavra. É o seguinte, palavra, estatutos, preceitos, são 8 palavras que tem aí, tá? Daí vai diferenciar de tradução para tradução, mas ó, lei, a gente não leu lei aqui nesse pedaço, mas se você ir lá no verso 18 tem lei. Ó, lei, mandamentos, palavra, normas. Promessas, estatutos, testemunhos e preceitos. 8 palavras. Cada parte vai ter 8 versos. E essas expressões dessas 8, elas vão estar aqui. O Salmo 119 ele está exaltando a lei de Deus. Quando fala a palavra lei nos Salmos, em qualquer salmo que você for, a palavra que está aí como lei, ela está querendo dizer, no original dela se chama Torá.
Torá é o Gênesis ao Deuteronômio. Torá é aquilo que a gente chama de lei de Moisés. A gente não vai ler o texto, mas volta lá para o Salmo 1, aliás. Quando a gente vai em Josué 1, e aí ele fala assim, ser forte e corajoso, porque você vai entrar na terra. Ser forte e corajoso para obedecer a lei que o meu servo Moisés te deu. Essa lei, essa palavra, são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então o que acontece? Os 10 mandamentos, eles são um resumo da lei. E eu expliquei uma noite aqui que os 10 mandamentos, eles servem muito mais como um contrato de aliança, um contrato de um pacto, do que lei, precisamente. Eles resumem. Então, em vez de você ficar lendo todos os artigos, você lê os 10. Eles resumem. Se você fizer aquilo ali, tranquilo. Aí você não entende um mandamento. Você pode buscar que você vai ter várias referências na Bíblia para você entender ele. Então, vamos voltar lá para o Salmo 1. Ele medita na Torá, ele medita no Pentateuco, ele medita de Gênesis a Deuteronômio. É isso que ele está falando. E não é, o meditar é uma palavra, mas ele tem o prazer dele. Tá? O prazer dele está em ler essa lei. O prazer dele está em estudar essa lei. O prazer dele está em decorar essa lei. Vou explicar por que eu estou falando decorar. Porque essa palavra aí, medita, tá? Para a gente é um negócio assim, vou meditar. Estou pensando, estou reflexivo, estou meditando. Essa palavra não existe em hebraico. A palavra que está em medita, ela deveria ser traduzida como murmura. Ele fala o tempo todo a lei. Não é que ele fica falando em voz alta, ele murmura, porque ele fala. Então, vamos lá. Se ele estivesse lendo Gênesis ou pensando em Gênesis, ele ia estar: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus parava sobre a terra. E ele vai continuar. Ele sabe a lei de cor. Qualquer parte da lei, ele sabe de cor. Por quê? Porque o prazer dele está nela e ele só vive com ela, o tempo todo com ela. Eu gosto, como eu cresci na igreja, eu gosto daqueles irmãos que quando você vai conversar com ele, e aí você traz um problema, ele tem um verso da Bíblia para te falar. Aí você fala outra coisa, ele tem outro verso para te falar. Por quê? Porque ele passa o tempo todo estudando. Ele passa o tempo todo lendo. E ele marca aquilo, ele tem que falar aquilo. E presta atenção, aqui ele não está pregando, não. Ele fala para ele. Ele está o tempo todo com aquilo com ele. Nele. Muito bem. Vamos, em vez da gente ler agora sobre a árvore, a gente vai pular. Então, ele não anda no conselho dos ímpios, ele não faz isso, ele não, no caminho dos pecadores ele não para, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O prazer dele está na lei, e nela ele murmura. Ele está meditando, porque ele está falando. Só que é uma ação muito mais direta do que simplesmente pensar na lei. Ele tem que falar. Verso 4. Não são assim os ímpios. E aí eu quero que vocês prestem atenção no verso 5 agora. O verso 5 vai falar assim: por isso os ímpios não, o quê? Resistirão. Mas aí tem um negócio importante aí. Tem alguma coisa falando de pé, ou aí no texto de vocês? Por isso os ímpios não ficarão de pé no julgamento. Tem alguma coisa assim em alguma Bíblia de vocês? Não prevalecerão, tá bom. Nem os pecadores no... Continua lendo o verso 5. Nem os pecadores na congregação dos justos ou no conselho dos justos. Ok, vou explicar. Quando você está no verso 2, aliás, no verso 1, ele está falando, não anda no conselho dos ímpios e tal. Ele está fazendo referência a essa informação do verso 5. Porque ele não anda, ele não faz lá, e o ímpio ele faz tudo isso. Só que presta atenção numa coisa. Ele não segue o conselho do ímpio. Primeira coisa. E aí você vai aqui no final do verso 5, vai falar assim, ou congregação ou conselho do justo. Ele não fica, ele não consegue entrar.
Então o que acontece? Existe um conselho do justo e existe um conselho do ímpio. Nenhum dos dois consegue se permanecer no outro. Mas o que acontece é o seguinte: um, ele não quer esse conselho. O outro, ele não consegue participar. O justo, ele não quer participar daquele conselho e não quer estar lá. O ímpio, ele até quer, mas ele não consegue. Outra coisa. Presta atenção. Tem ímpio, pecador e zombador no verso 1. Aqui só tem ímpio e pecador. Nem vai falar do zombador. E só tem 2 nãos. Mas a referência que está aqui dos zombadores é o seguinte: eles não prevalecerão. Na minha versão está de pé. E realmente, no hebraico, na língua original, vai falar que eles não conseguem ficar de pé. Aí você vai, por que esse pastor está falando isso? Porque é o seguinte, porque ele, se você volta no verso 1, o justo ele não se assenta. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Porque o escarnecedor, ele não está de pé. E para você, se você vai no Apocalipse 7, vai falar de uma multidão que ela está em pé no dia do julgamento. Então essa questão de sentar e estar em pé, ela é muito importante aqui no texto. Vocês estão entendendo até aqui? Então, muito bem. Quando vocês forem ler o Salmo 1 novamente, vocês leiam assim. Esse não, não e não que tem no verso 1, você lê com esse não e não que tem no verso 5. Você relaciona o final ali, as informações de não no verso 1 com o verso 5. Depois você vai relacionar lá, feliz o homem. E essa é a informação mais importante. Feliz o homem, lá com o verso 6. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para a analogia. Tem uma ilustração aí, não tem? Tem árvore e tem palha. Presta atenção. Verso 3, né? O justo ele é como árvore, plantada junto à corrente de água. A árvore está perto de um rio, está perto de água. Ele dá seu fruto no seu tempo devido, suas folhas não murcham, tudo o que ele faz é bem sucedido. É interessante o seguinte, ele está falando de uma árvore. Ó. Aí quando ele fala que está plantada junto a um riacho, está falando de uma árvore. Dá fruto no tempo, está falando de árvore. Folha não murcha, árvore. Só que daí ele fala assim, tudo o que ele faz é bem sucedido. Já não está falando de árvore. É simbólico, de repente, literal. É interessante isso aqui. Está falando direto do justo. Ele não está deixando dúvida. Ele está falando do justo. Ele, o justo. Já vou chamar a atenção para vocês de algumas coisas. Agora eu quero que vocês entendam o exemplo da árvore. Tem algumas informações. Tem que estar plantado perto da água. Do rio. E aí você vai lá em Jesus, se você beber da minha água, da água que eu tenho para te dar, você nunca vai ter sede. Então tem que estar perto da água. A árvore que está longe da água, ela não é tão boa. Outra coisa, ele dá o fruto no seu tempo. Fruto é resultado. Pastor, eu estudo a palavra de Deus. Ok, então você tem que dar resultado. E presta atenção, o resultado não é no teu tempo, é no tempo certo. Eu acabei de chegar na igreja, estou empolgado para pregar. Você não sabe nada ali, então calma, estuda um pouco. Fica um tempo, calma, se acostuma com o negócio. Tem tempo para as coisas. E aqui você pode ir em Eclesiastes. Suas folhas não murcham. Ele está dando 2 funções para a árvore aqui. A primeira delas é óbvia. Fruto. A árvore tem que ter fruto. Qual que seria a segunda? Uma árvore, além de dar fruto, o que ela faz? Sombra. Ela conforta. E a folhagem dela é bonita. Sim, é bonita, porque ela é vasta. Mas não está falando só de beleza. E é interessante que tem beleza. E a beleza eu colocaria como uma coisa assim, o cristão ele é manso, ele é aquele cara que é gostoso de ficar perto. Ele dá o fruto, mas é gostoso de estar perto dele, porque você se acha refugiado perto dele. A gente tem que ser assim. Esse é o justo. Ele não faz, mas ele está na lei, e a lei dele produz o quê? Fruto na hora certa. Porque ele está perto da água. A folhagem dele é bonita, é agradável e
acolhe. E daí vai falar, tudo que ele faz, já não deixa dúvida, tudo que ele faz é bem sucedido. E aí você tem que relacionar com Josué. Porque Deus fala, você quer ser bem sucedido em tudo que você faz? Então você tem que obedecer a lei, você tem que seguir a lei. Preste atenção agora, o justo não é assim, o ímpio, no verso 4. Não são assim, pelo contrário, são como palha, que o vento dispersa. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem vai mais longe? A palha ou a árvore? A palha? Por que ela vai mais longe? Vocês já notaram essa questão de... Vocês já notaram essa questão de movimento? A árvore não é uma coisa estática. A árvore ela tem raiz, ela não sai dali por causa da raiz. Mas é o seguinte, ela tem um movimento. Só que ela tem um movimento dentro de um lugar. A palha, ela vai para qualquer lugar. Só que ela não tem função alguma. O seu movimento ele tem que estar controlado. Muito bem, e agora para finalizar. Feliz o homem. Está no início. Vai lá para o final. No verso 6 vai falar assim: o Senhor conhece o quê? O caminho do justo. Mas o caminho do ímpio perecerá. Eu falei que hoje é paradigma do quê? Intimidade. Se o texto, se você vai lendo ele com as informações, você vai ligando aquilo que está primeiro com o último, aquilo que está em segundo com o penúltimo, e aquilo que está no meio com o meio, você vai ter que ligar o seguinte: por que ele é feliz? Por que ele é feliz? Está quase lá, está quase lá. Por quê? Está tudo isso aí, mas tem uma coisa ligando. Está no verso 6. Ó. Por que ele é feliz? Quase isso. Está chegando. Porque o Senhor conhece o caminho dele. Quando você vai em Mateus, capítulo 7, verso 21 a 23, se eu não me engano. Jesus ele está falando dos falsos profetas, ele está falando assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí vai chegar gente na porta do céu e Deus vai olhar para ele e vai falar assim: nunca vos conheci. Miserável, infeliz. A felicidade, irmãos, ela não está só em eu conhecer a vontade de Deus. Mas ela está nisso. Porque se eu conheço a vontade de Deus e eu faço, eu sou feliz. Porque eu leio, eu ouço e eu guardo. Se eu leio, se eu ouço e se eu guardo, eu sou feliz. Porque Deus me conhece. E se Deus me conhece, eu estou no céu. Nós temos que ser íntimos de Deus. Se nós não formos, não é à toa que, só para encerrar isso aqui, não é à toa, as pessoas assustam, acho que até vocês se assustaram no início, esse negócio de sensualidade, esse negócio de intimidade. Mas irmãos, Jesus é quem? Não é o marido da igreja? E você e eu não somos a igreja? Isso é o quê? Isso é um casamento. Então a ligação ela é extremamente íntima. Sabe por que é sensual o homem com a terra? Porque o homem é do pó. O homem é terra. Ele vem da terra, ele é tirado da terra. E a mulher que vem depois do homem, ela é tirada do homem. E hoje o homem só nasce por causa da mulher. A primeira mulher, ela teve que vir do homem, mas todos os homens que vêm depois, vêm da mulher. E o que é isso? Casamento, relação sexual. Através da relação sexual se existe vida. Por que a gente tem medo dessas coisas?
Nós precisamos ser tão íntimos de Deus. Aliás, deixa eu consertar minha frase. Nós precisamos ser mais íntimos de Deus do que do nosso cônjuge, do meu esposo, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe. Porque a palavra que é usada ali, ela não tem diferença. Adão vai conhecer Eva, a esposa dele, e esse conhecer vai resultar em filho. Fruto. Vida. Tá claro? Então tá claro. Irmãos, a gente tem que buscar isso. Isso é parte da reforma. Quando um casal briga, tem que pedir desculpa e tem que se reaproximar para voltar a ser feliz, juntos. Essa volta, ela é reforma. E ela é necessária. Nós estamos num contexto de pecado, nós temos uma separação nossa com Deus. Mas Deus fala, nós temos que ser íntimos dele, para que ele possa olhar para a gente e falar, esse eu conheço, eu sei o caminho dele. Porque o caminho dele é o caminho que eu dei para ele. Irmãos, sejamos mais íntimos de Deus. Querido Deus, querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela sua palavra, Deus, porque ela é a nossa guia e ela nos ensina que nós devemos te conhecer, para que nós possamos ser conhecidos por ti e assim adentrarmos os portais celestiais, Deus. Ajuda para que cada pessoa aqui venha entender isso e venha viver isso, Deus. Venha ler, venha ouvir e venha guardar isso, Deus. Porque isso é uma bênção. E essa é a maior bênção. Porque ela é a única coisa que nos dá vida, Deus. Por favor, Deus, esteja conosco. Nos traga de novo amanhã, para que nós possamos entender um pouco mais sobre oração, Deus. Um papel tão importante dentro de reforma. E uma coisa tão fundamental para aqueles que querem servir e estar aí no céu um dia, Deus. Fique com cada pessoa aqui. Dê uma boa noite de repouso. Traga-nos de volta amanhã com a sua bênção. E, por favor, Deus, esteja com a família da Dona Maria, para que eles não percam a fé, para que eles se aproxeguem de Ti cada vez mais. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.